Olá, como vai? E o nosso tema é o momento da linguagem oral e escrita. Questões que normalmente nos dão grande satisfação quando o processo flui naturalmente ou quando ele nos dá grande angústia e grande ansiedade no momento em que essas situações se tornam situações problemáticas nesse processo de apropriação. Mas entender essa apropriação, entender esse caminho, é o objetivo desse nosso discurso, ao qual nós vamos percorrer algumas aulas comentando um pouquinho mais sobre o que viria a ser linguagem. Nesse contexto, nós vamos procurar discutir com você exatamente o que é a linguagem, pensarmos, refletirmos sobre isso. Aliás, pensar e ouvir a linguagem tem uma relação muito intensa, muito próxima. E essa relação é que nós vamos procurar definir. Como surge? Da onde vem? Como fazemos uso de uma maneira tão rápida quando nos desenvolvemos? Como a criança consegue compreender esse processo e transformar elementos sociais em elementos do seu próprio pensamento? Então, como vemos, essa situação vai nos trazer bastante inquietações. A criança no seu desenvolvimento, tentando ouvir, interagir, pensar com adultos. Adultos que trazem histórias de vida, histórias de linguagens, histórias que traduzem situações contextuais e situações de interação por onde esses adultos trouxeram. E como será que a criança vê esse processo? Então, esse processo é bastante intenso. Ele depende de vários fatores que estão envolvidos. O adulto, as suas linguagens, ou seja, o seu modo de falar, os seus signos culturais ou as suas representações de mundo, que vão ser traduzidas naquela experiência que a criança vai então se apropriar. Ora, se o adulto traz todo esse contexto, crenças, valores, ideias que estão postas dentro do ambiente familiar, implica em dizer que basicamente cada criança de cada família vai ter uma maneira própria de poder aprender a falar, diferente de normas e padrões. Ou seja, como será então que essa linguagem se dá? Também mais uma questão que nós gostaríamos de discutir com você ao longo do curso. De onde ela vem? Muitas vezes, culturalmente, nós conseguimos ouvir algumas pessoas dizer assim: espere, aguente um pouquinho que seu filho logo falará. Será? Qual o papel que existe da interação e do adulto nesse contexto? Essas questões vão ser estruturadas ao longo de todo o nosso curso. E a escrita, grande invenção da atividade humana, uma coisa criada a partir da história do homem, a partir da sua ação e da sua descoberta sobre o meio. Pois a escrita também será alvo declarado do nosso estudo. Afinal de contas, você, professor, na escola, trabalhando com a sua criança, quando muitas vezes você está preocupado sobre como será que ela está entendendo o universo de representações e o universo de escritas, como será que ela chega a conceber o desenho, o traço, o risco, a imagem e então o desenho da palavra. E o impacto que esse desenho vai trazer sobre o próprio pensamento da criança, reestruturando, organizando e fazendo com que ela, então, passe a aprofundar na sua construção de conhecimentos e, a partir desse aprofundamento que ela faz, ela pode repensar o mundo de uma maneira mais abrangente, com conhecimento científico, com fundamentos de ciência, para que ela possa, então, entender os fenômenos sociais e poder agir sobre esses fenômenos, transformando. E à medida que ela transforma, aprendendo e construindo ainda mais o seu próprio conhecimento. Assim, esse estudo sobre a linguagem oral e escrita pretende discutir com você as principais questões, analisar com você esse modo de se constituir pessoa, de se constituir indivíduo, à medida que eu passo por diversos momentos de relações e interações. Discutir com você como os cientistas, os pesquisadores da área de psicologia entendem esse desenvolvimento como sendo algo vindo do sujeito, ou vindo do meio, ou vindo de um processo interativo dinâmico dessas relações.
Assim, ao longo do nosso trabalho, vamos procurar então discutir essas questões e espero que você tire bastante proveito para a sua prática educacional. Então, o que vem a ser a linguagem? Essa é uma pergunta bastante intrigante e que vai nos levar a uma grande discussão sobre esse assunto. Vamos prestar atenção no texto e então nós vamos comentar algumas coisas referentes a ela. De acordo com a filosofia expressa nos mitos e religiões de muitos povos, é a linguagem que constitui a fonte de vida humana e do poder. Para alguns africanos, um recém-nascido é um kuntu, uma coisa, não sendo ainda um muntu, uma pessoa. É apenas ao aprender uma linguagem que a criança se transforma em um ser humano. Você percebeu que interessante? Você vê como os povos dão a essência da participação do sujeito na sociedade à medida que ele se apropria desta linguagem? Então, definir essa questão de linguagem torna muito relevante. Nós temos dentro desse contexto algumas questões que são muito importantes citadas nesse texto. Por exemplo, a questão do poder. Linguagem representa poder? Como é que nós podemos entender essa relação do poder dentro da linguagem? Se você entendeu, você pode perceber que muitas vezes o falar bem e o comunicar-se bem pode representar uma forma de participação totalmente diferenciada.